Olá pessoal, sou Jaqueline, esse é o canal Estante Falada. Eu já estou de volta para falar sobre as leituras do mês de agosto. No mês de agosto eu li muita coisa, li 11 livros e deixei quase dois assim, em mais da metade. Não li mesmo mais por preguiça, me deu aquela ressaca literária que todo mundo fala. Mas é que no final eu já não estava mais com vontade de ler, no final do mês de agosto. Mas foi muita coisa, a gente compra muito livro, tem que ler muito livro. E eu vou começar com um livro que... Sabe aqueles livros que você lê e depois fica pensando, e aconteceu isso comigo. Com o livro Um Poema para a Bárbara, da Mônica Cifuentes, a história de amor que ajudou a escrever a história do Brasil. Aqui tem romances, né, nuances de romances, assim, a maior parte, a história é um pouco romanceada, mas conta a história verdadeira, né, uma história real que aconteceu, sobretudo sobre Inconfidência Mineira. Aqui vai tratar sobre a vida do Inácio José de Alvarenga Peixoto, que ele estava em Portugal, ele era brasileiro e o pai dele faleceu, deixou uma herança muito boa para ele e para a irmã, só que tinha uma briga na justiça com o tutor dele, o ex-tutor dele. Então ele dependia do tio dele para sobreviver lá em Portugal. Ele cursava a faculdade de Direito, só que o dinheiro que ele recebia, ele gastava tudo com os amigos, com farra, era festa, bebida, mulheres, se divertia muito e gastava todo o dinheiro, era um bom vivan mesmo. Até que um dia ele se viu muito endividado, os credores dele batiam na porta dele, e o tio dele descobriu isso e falou que não ia dar mais dinheiro para ele, então ele tinha que dar o seu jeito. Assim, de um jeito assim meio com a ajuda de todos, né, amigos, família e tal, ele conseguiu virar juiz lá em Portugal. E lá, aí a história se narra, boa parte da história mesmo narra contando a vida dele lá, as amantes, as mulheres que ele tinha lá, as confusões que ele arrumava por lá. Até que surgiu uma oportunidade para ele ser juiz na comarca de São João del Rei, que é aqui em Minas Gerais. E ele veio quando ele conhece Bárbara. Bárbara era filha de um advogado influente lá, tinha várias irmãs, mas ela era mais linda, mais encantadora de todas. E ele se apaixonou por ela e Bárbara não queria saber dele. Até que acontece alguma coisinha aí para os dois ficarem juntos, mas foi um amor assim meio polêmico. As coisas que aconteceram em torno deles foi meio polêmico. Hoje em dia, talvez não seria tanto, mas naquela época foi muito polêmico. E depois disso, acontece a parte da Inconfidência Mineira. Para falar a verdade, a parte da Inconfidência Mineira acontece lá para as 100 últimas páginas. Mas aí foi muito interessante, eu descobri que eu não sei nada, meu conhecimento em Inconfidência Mineira, em história do Brasil em si, no geral, é muito pífia, então eu preciso estudar um pouco mais. A Mônica Cifuentes, ela foi no Museu da Inconfidência lá em Ouro Preto, onde os Inconfidentes estão enterrados, foi lá que surgiu essa ideia dela criar o livro, né, escrever o livro. E quando eu estive lá esse ano, tive o privilégio de estar esse ano e realmente a gente sai de lá pensando um pouco nesse período da história. O que eu achei assim que foi muito fraco foi assim, eles trataram de Tiradentes assim muito vagamente, ela, né, a escritora tratou dele muito vagamente, ele como um louco que falava demais. E falou um pouquinho também sobre o Aleijadinho, que eu achei interessante, tanto é que o Aleijadinho esculpiu os 12 profetas lá em Congonhas, né, também aqui em Minas Gerais, com o rosto dos Inconfidentes. Isso eu achei muito interessante ela pincelar aqui no livro. E eu só quero deixar registrado o meu descontentamento com o Tomás Antônio de Gonzaga. Tomás, acho que é isso o nome dele, né? Aquele que escreveu Marília de Dirceu. Não gostei do que ele fez com a Maria Doroteia, só isso. Mas o livro é muito, muito bom. Quem quer conhecer um pouco de história do Brasil, quem gosta de romance histórico, eu tenho certeza que vai gostar. Muito bom mesmo. Depois eu li, não foi nessa sequência não, A Besta Humana do Émile Zola, e gente, eu fiquei muito impressionada com esse livro. Porque eu estou acostumada com escritores da época, né, do século XIX, escrever aqueles romances bonitinhos, né, Victor Hugo, Charles Dickens, aí me deparo com o Zola que joga as coisas na sua cara. Ele fala a verdade nua e crua, ele não tem rodeios, ele não floreia nada. Aí eu fui descobrir que ele quase que liderou o movimento naturalista, né, que vem depois do realismo, e as coisas são escancaradas mesmo. E isso eu achei interessante porque eu me assustei, né? Se fosse um livro contemporâneo eu não ia assustar tanto quanto eu assustei, que é um livro que foi escrito em 1890. Bom, mas deixando isso de lado, ele vai falar aqui sobre a história do Roubaldi e da Severina. Eles são um casal, são casados.
Um dia eles estão em Paris, o Robald, ele trabalha na linha férrea, né? E eles vão passar um dia em Paris, a cidade dele é próxima, mas precisa pegar o trem para ir até Paris. E a esposa dele chega das compras lá na casa onde eles estão, e ele quer exercer seus direitos de marido, e ela meio que retrai, não querendo. Aí ele deixa, né, ela e de repente ele pergunta pra ela se ela quer ir pra cidade que ela foi criada. Ela era filha de um jardineiro, o pai dela morreu, a mãe dela também já tinha morrido há bastante tempo. E ela foi criada pro presidente, que era um membro do tribunal, e também ele tem parte na administração da linha férrea, um homem muito influente. E ela diz que não quer, e ela conta uma história pra ele, que aos 16 anos ela conviveu com ele tomou ela, né, ela teve relações com ele, e desde então ela foi tendo até depois de casado. E ele, Robald, ficou possesso de ciúmes, de raiva, bateu muito nela, espancou ela mesmo, xingou ela de todos os nomes feios possíveis, e ele prometeu vingança. Aí a parte dele termina nesse primeiro capítulo e vai pro segundo, que vai contar a história do Jacques. O Jacques, ele é um maquinista, né? Ele tem o seu trem que ele pilota, né? E a paixão da vida dele é esse trem. Tem até um nome, eu esqueci o nome do trem que ele pilota. É a paixão da vida dele. E ele foi visitar a tia dele, e lá estava a prima dele. A prima dele é apaixonada por ele. E num desses acessos de loucura, assim, ele tenta beijar à força a prima e tenta abusar dela também. Só que ela, no começo, ela não quer, mas ela é apaixonada por ele e vai deixar. Só que nesse momento ele tem um acesso assim de loucura, né? Ele fica meio doido, que ele tem uma tara assim de matar mulheres. A vontade dele, assim, o sonho da vida dele é matar uma mulher. E só que isso chega na mente dele, ele sai correndo, não quer matar, mas quer e não quer, e ele fica louco com isso, e a prima dele não sabe o que aconteceu, ele deixou ela lá sozinha e saiu correndo. Nisso que ele saiu correndo, ele viu um trem passando na linha férrea, porque a família dele mora perto de uma linha férrea também, e viu um homem sendo assassinado, esfaqueado e jogado da janela. Foi em fração de segundos ele viu isso. E aí a história toda se desenvolve. Jacques, Robald e Severine a história deles vão se entrelaçar aí no meio, e muita coisa vai acontecer. Eu achei, assim, como eu disse, impactante. Não foi o melhor livro que eu li, assim, mas diferente. Eu acho que eu só dei 3 estrelas porque, assim, a história toda, os personagens não me envolveram, mas eu achei interessante. Bom, vamos falar agora sobre As Garotas de Corona del Mar. Esse livro aqui vai contar a história de 2 amigas, a Mia e a Lori Ann. A Mia é aquela ovelha negra que não tira as melhores notas, não é a melhor menina. A Mia é aquela toda certinha, que tem a família bonitinha, que faz tudo certinho. A Mia, a que não é certinha, em um determinado momento da escola, são amigas desde a pré-adolescência, adolescência, né? A Mia, ela engravida e ela quer fazer um aborto. E ela acha que a vida dela vai ser melhor se ela fizer um aborto. E ela faz. A Mia, por sua vez, é aquela garota certinha. E já no final do colegial, do ensino médio, né? Ela engravida também de um rapaz muito bom, mas que Mia não gosta, né? E só que ela decide a não fazer o aborto. Ela quer ter o filho e resolve casar com esse rapaz. E Mia vai seguir sua vida, ela vai para a faculdade, vai se formar, vai cursar, vai estudar mais, enquanto Mia tem aquela vidinha doméstica, e quando ela tem o filho nasce com um problema, com uma deficiência física. E aí cada uma segue a sua vida dessa forma, e de vez em quando as duas encontram. Mas o livro fica só aí, esse que é o problema. A certinha, a garota certinha, Lori Ann, faz um monte de burradas enquanto a Mia vai seguindo, vai galgando espaço na carreira dela. E é isso, não acontece mais nada assim de tão interessante. Em determinado momento do livro a gente pensa que vai ser explicado o motivo da Lori Ann ter mudado tanto de personalidade, mas não se explica. Então
Eu não gostei do livro, tá? Vou ser sincera. Não foi um livro assim que me chamou a atenção. Fiquei até o final presa pra ver se acontecia alguma coisa, mas não aconteceu. Então, pode ser que alguém goste do livro. Eu vi umas cotações altas lá no Scooby, mas pra mim não funcionou, tá? E eu li também o livro A Morte de Ivan Ilitch e li também, isso aqui é do Tolstói, e Uma História Desagradável do Dostoiévski. Gostei muito, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui. Eu sei que eu falei muito pouco sobre A Morte de Ivan Ilitch, mas é um livro tão profundo que eu acho que a pessoa tem que ler. Se eu falar demais com um livro fino desse, perde a graça, tá? Li também A Mulher que Matou os Peixes, da Clarice Lispector. Fiz as pazes com a Clarice Lispector. Eu falei que eu tinha uma dificuldade com ela, eu não gostava tanto dos livros como a maioria das pessoas gostam. E um livro infantil eu gostei. Aqui vai contar a história dela, que ela matou os peixes do filho dela, mas ela não matou de propósito, ela esqueceu de dar comida. E ela queria deixar bem claro pro leitor, principalmente para as crianças leitoras, né, que ela gosta de animais, que aquilo foi só uma fatalidade. Então ela vai tentar explicar, dar exemplos de como ela gosta dos animais. Eu achei muito legal e é uma fofura. É um livro muito fofo, os desenhos são lindas, as ilustrações, né? A contracapa, olha que coisa linda. Recomendo a leitura, muito bonitinho. Li Cora Coralina, Histórias da Casa Velha da Ponte. É um livro de contos. Sabe aqueles causos que as pessoas mais velhas contam? Eu lembrei da minha avó que contava aqueles causos do interior, aquelas histórias do cotidiano, aquelas coisas sobrenaturais que só acontecem no interior. Eu gostei muito, muito mesmo. É um livro de contos, então não dá pra falar de cada um deles, mas assim, me lembrou um pouco a linguagem do Guimarães Rosa. Eu senti um pouco de Guimarães Rosa, mas assim, é dela, a linguagem dela muito legal. A Cora Coralina era uma doceira de mão cheia, e só aos 76 anos que um livro dela foi publicado. E só aos 90 chegou o livro nas mãos de Carlos Drummond de Andrade e que colocou no cenário nacional os livros dela. Muito legal, gente, vale muito a pena. Eu quero ler mais livros dela, gostei bastante. Aí eu li Vida Roubada, da Jace Dugar. Esse livro aqui estava no meu desafio, né, de leituras para agosto, para agosto, assim como Uma História Desagradável. E esse aqui é a história verdadeira, um livro não ficção, vai contar a história da Jace, eu não sei como é que pronuncia o nome dela, e ela foi sequestrada aos 11 anos, levada a um cativeiro, e lá ela teve relações com um homem que abusou dela muito. E ela foi crescendo, foi 18 anos presa nesse cativeiro, acabou engravidando, tendo filhos, e a única pessoa que ela convivia era com ele e com a esposa dele. E depois que ela saiu, eu fui ler um pouco sobre a história dela assim na internet, e pelo que eu percebi aqui, ela teve a síndrome de Estocolmo, que é aquela síndrome que a pessoa que está presa, que está em cativeiro, acaba sentindo uma simpatia pelo agressor, pela pessoa que está abusando dela. Mas era a única pessoa que ela tinha acesso ao mundo lá fora, né? E ele e a esposa dele. Muito triste, gente, revoltante, dá raiva, é triste, mas é uma história real. Eu acho que vale muito a pena. Quem não quiser ler o livro, tem vários documentários na internet, no YouTube, sobre a vida dela. Muito interessante, mas muito triste. Eu falei no vídeo passado, acho que foi no vídeo passado, já esqueci, um vídeo aí que eu só li 2 livros não, foi na TBR que eu fiz os livros que eu quero ler em setembro, que eu só li 2 livros, mas na verdade eu li 3. Li A Princesinha, da Frances Hodgson Burnett. Aqui vai contar a história da Sarah. A Sarah, ela nasceu na Índia e a mãe dela faleceu e ela convivia só com o pai. O pai dela era muito rico e o pai dela resolveu que já estava na hora da Sarah estudar e levou ela para Inglaterra para ela estudar lá, para ela crescer, para ela aprender. Só que lá ela tinha privilégios, tinha um quarto com uma sala gigantesca, tinha os melhores brinquedos, as melhores roupas, de causar inveja nas outras meninas. Mas ela era uma garotinha muito simples, muito esperta, muito inteligente. E a governanta lá, a dona do estabelecimento lá para meninas, né, da escola lá para meninas, o internato, não gostava muito dela não, mas aturava porque ela tinha dinheiro, né. O pai voltou para a Índia, falou que ia entrar num negócio de diamantes, né, de minas de diamantes. Acabou que ele faleceu lá e a Sarah teve um destino mais cruel, né. A governanta soube disso e descobriu que ela não tinha mais dinheiro nenhum
E ela foi tratada como uma empregada, uma escrava praticamente, né? E outras coisas acontecem aí no meio da história, né? Umas reviravoltas muito legais. Eu amei, uma história muito fofa. Tem um filme, eu acho que eu assisti, não tenho certeza se eu assisti ele inteiro, mas eu tenho vontade de assistir novamente, é muito fofo. Eu amei, amei. Foi até favoritei, de tão bonitinho que é. Aí eu li também Charlie e o Grande Elevador Gigante. Charlie, o Grande Elevador de Vidro. Eu não sei porque eu sempre falo elevador gigante. Do Roald Dahl, que vai contar a história do Charlie e sua família depois da Fantástica Fábrica de Chocolate. Ele e sua família, mais o Willy Wonka, tem umas aventuras aí, eles partem pro espaço e acontecem outras coisas. Não vou falar por causa de spoiler, né? Depois que termina a Fantástica Fábrica de Chocolate, mas eu acho que a maioria das pessoas conhecem a história. Mas eu gostei, não tanto quanto a Fantástica Fábrica de Chocolate, que pra mim é o meu favorito. Li essa coisa muito linda, não julguem o livro pela capa. A capa eu não gosto, mas eu acho esse livro é incrível. É Um Negócio Fracassado, do Anton Chekhov. Gente, que livro bom, que livro bom, que livro bom. Livro divertido, se você quer se divertir, pode ler esse livro, é engraçado. Eu recebi de uma inscrita aqui do canal, Rosana. Rosana, muito obrigada por esse presente. Eu amei mesmo. Aqui são 38 contos. O Chekhov estava na minha lista aqui de ler russos, né? E os contos são muito divertidos. É coisas do cotidiano, mas ao mesmo tempo tem coisas trágicas e engraçadas. Me lembrou um pouco do Tradutor Cleptomaníaco, que eu li mês passado, né? Que tem aquele humor ácido. E só que eu gostei muito mais desse aqui. Muito, muito bom. Quero ler outras coisas de Chekhov. Como é livro de contos também, não dá pra ficar contando aqui, né? E os contos são bem curtinhos, fáceis de ler, de divertir. É uma maravilha. Eu amei, dei 5 estrelas, recomendo. Se você se deparar com esse livro aqui, por aí, pode ler. Não tem nada de difícil, tá, gente? Ai, a pessoa pensa, é russo, é difícil. Não é. Pode ler que você vai gostar. Então, tá lido aqui também. E são esses os 11 livros que eu li no mês de agosto. Me contem o que vocês andaram lendo, se já leu algum desses livros. Vamos conversar sobre isso. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, se é novo por aqui, se inscreva para receber novos vídeos. Eu fico por aqui, espero vocês numa próxima. Beijo grande, até mais. Tchau, tchau.